Tá bom. Faltam 3 minutos aí para as 8 horas, né? Eu creio que nós podemos orar agora. Para aí onde você estiver, o que você está fazendo. Tá ouvindo, mãe? Deixa seu pensamento se conectar a Deus agora. Tem gente que pensa que Deus não sabia das tecnologias. Lógico que sabia. Ele é que dá inteligência para o homem, e a inteligência de Deus supera milhões de homens juntos. Então, nesse momento, nós vamos, através dessa forma de comunicação, vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, pedindo especialmente que Ele abençoe a nossa reunião, que as pessoas que estão tentando entrar, a gente fica observando que tem pessoas que tentam entrar e acaba de entrar e cai, né? Porque também tem esses detalhes. E eu sei que a pregação de hoje ela é muito importante, e tem um cara por aí que ele não gosta disso, tá? O inimigo de Jesus, ele não gosta que a gente fale sobre os assuntos que a gente vai falar hoje. Então, por certo que ele já regimentou muitas formas de atrapalhar, né? Mas Jesus vai vencer mais uma batalha, e eu te convido agora a fechar nossos olhos e nós vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, em teu nome, vamos começar mais essa reunião. Estamos diante da tua presença, humildemente te pedindo por misericórdia, por bondade, por nos dar mais uma vez a capacidade de perdão, que os nossos pecados mais uma vez sejam lavados no sangue do Cordeiro. Quando saímos dessa reunião, saímos melhores, mais decididos. Se alguma coisa hoje faz parte da nossa incredulidade, que a partir desse momento nós possamos ser como Tomé, depois de Jesus colocar o dedo dele na sua chaga ferida na cruz. Que nós possamos acreditar na tua palavra, naquilo que está revelado no Espírito e Profecia também. E nós oramos que, de maneira muito especial, o irmão Marcelo, ao transmitir essa palavra para nós, seja ele primeiramente abençoado, e todos nós. Abençoa todas as pessoas que estão acompanhando no Zoom, alguns que vão acompanhar pelo YouTube, e onde eles estiverem, Senhor, que eles sejam grandemente abençoados. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar então o hino, Eurico? Pode soltar o hino para a gente cantar?
constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará ao ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém. Amém. Lembrando a vocês, né, que como hoje é um dia de quarta-feira e nós temos sempre nossos momentos de oração, você precisa enviar os seus pedidos de oração pelo WhatsApp. Nós estamos enviando esses pedidos para 3 grupos que têm constantemente estado em oração. E há especialmente um grupo que eu gosto muito, eu não consigo ficar o tempo todo, porque a partir de 0h até 6 da manhã, eles vão revezando em oração, e normalmente eu entro ali por volta de 4 horas. É o horário que eu acho que eu já consigo. Então, mande para nós os seus pedidos de oração. Aqueles que têm acesso ao YouTube, né, nós estamos transmitindo também a nossa reunião para o YouTube, e também estamos gravando a nossa reunião, que vai ficar à disposição daqueles que, porventura, depois quiserem assistir, ok? Então, que Deus abençoe a todos nós, sem delongar muito, né? Nós vamos liberar, então, esse momento para o Marcelo, para ele transmitir, então, a palavra, que o assunto hoje é bem demorado, bem longo, né? E, no final, o Marcelo sempre dá um espaço para perguntas e também as suas contribuições. Então, Marcelo, que Deus te use mais uma vez agora na transmissão da palavra. Bem, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez com o pastor Paulo Dias e o seu distrito do Parque Novo Santo Amaro. Estivemos juntos na última quarta-feira, estudando o livro do Apocalipse, capítulo 17, e hoje iremos concluir o assunto que começamos na última quarta-feira. Quero agradecer aí aos irmãos do Parque Novo Santo Amaro, a liderança, aos irmãos que estão aqui conosco, que Deus possa abençoar você de maneira poderosa. Quero mandar um abraço para algumas pessoas que eu estou vendo aqui, o seu Antônio Cristóvão. Tudo bem, seu Antônio? Seu Antônio Cristóvão é nosso filho na fé, demos estudos para ele, se batizou, está firme até hoje, é um milagre de Deus o seu Antônio, já passou por algumas provas na saúde aí. Obrigado pela sua presença, seu Antônio, muito obrigado, viu? Temos aqui a Carmen Dulce, também nossa filha na fé. Tudo bem, Carmen Dulce? Carmen Dulce lá do Taboão, o seu Antônio do Valo Velho, que bom vê-los aí conosco. Temos aqui a irmã Adélia, tudo bem, irmã Adélia? Firme e forte? A irmã Adélia é lá de Interlagos, é uma companheira no Evangelho, na pregação do Evangelho, há muitos e muitos anos. O Clemerson, também ali do Jardim São Luís. Deixa eu ver aqui. O seu Mesquita, meu sogro, grande seu Mesquita, tudo bem? Lá de Guarulhos, ele, a esposa dele, a Edna, a Márcia, ali do Campo de Fora. São os rostinhos que eu vejo aí. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse momento de comunhão com Deus. Temos aqui 56 pessoas no Zoom, contando que devemos ter em média de 2 pessoas por aparelho. Então, temos aproximadamente 100 pessoas e mais os nossos amigos que estão lá no YouTube, né? O Eduardo, um amigo nosso, está lá no YouTube.
a minha cunhada, que Deus abençoe vocês. Pessoas do Brasil inteiro e do mundo aqui nessa comunhão, nesse momento de comunhão com Deus. Bem, queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, lá no capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. E você deve estar pensando assim, a gente não vai estudar o Apocalipse e vamos começar aqui com os 10 mandamentos? É assim mesmo, tá? O livro do Apocalipse, ele tem 404 versículos. 404 versículos. E desses 404 versículos que tem no Apocalipse, nós temos aí 300 referências ao Antigo Testamento. Olha que interessante. 300 referências ao Antigo Testamento. Então, o que é que os teólogos constataram e comprovaram? Que a base para você entender o livro do Apocalipse está toda no Antigo Testamento. Repito, 404 versículos no livro do Apocalipse e 300 referências ao Antigo Testamento. Se tirasse o Antigo Testamento, irmãos e amigos, não seria possível entender o Apocalipse. Não teríamos como entender. Mas, como a base é o Antigo Testamento, nós temos condições, estudando, de entender o Apocalipse. Ou seja, a própria Bíblia vai explicar o livro do Apocalipse. Cabe a nós, né, cavar fundo. A Sora White tem uma citação muito interessante, que ela diz assim, que os grandes tesouros estão na profundeza. Então, se você é um leitor superficial, você está na superfície. Mas se você cava fundo, como aqueles mineradores que vão cavar para achar ali, né, veios de ouro, nas profundezas você acha grandes tesouros da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser estudada, esmiuçada, cavada profundamente. E é isso que faremos aqui nessa noite, nesse estudo bíblico do livro do Apocalipse, tá bom? O pastor Paulo fez uma oração muito bonita, mas eu quero pedir mais uma vez a iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da palavra. Eu sei que você que está aí tem a sua ansiedade, seu temor, seu medo, sua preocupação. Talvez você perdeu algum ente querido, talvez você tenha visto as coisas acontecer de maneira difícil ao seu lado, ou não sei. Talvez você está debilitado, debilitada. Então, eu vou deixar alguns segundinhos para você e Deus fazer uma oração em pensamento. Você e Deus. Depois desses segundinhos, nós iremos orar aqui por esse pedido que você tem no seu coração e vamos orar também pelo estudo da palavra, para que Deus, mais uma vez, fale com cada um de nós. Então, feche seus olhos, abra o seu coração e pode abrir seu coração a Deus em oração e iremos orar aqui na sequência. Santo, eterno e maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Primeiramente, Senhor, queremos agradecer por mais um dia de vida que o Senhor concede a cada um de nós. Apesar das lutas, das ansiedades, medos e temores que temos enfrentado nesse momento diferente da história da humanidade, nós estamos aqui vivos. E se nós estamos vivos, todos nós que aqui estamos, temos chance e temos oportunidade de salvação. Seus filhos, Pai, que estão conosco aqui nessa comunhão, nesse momento, têm inúmeras ansiedades, inúmeros temores, preocupações, e cada um deles tem lá no íntimo do seu coração um pedido especial por si ou por alguém. Só possa abençoar essa pessoa de maneira muito poderosa, Senhor. Que essa pessoa, acima de tudo, possa crer que existe um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus presente, que está ao lado dela, que estará ao lado dessas ansiedades que ela tem, e com certeza tem o melhor para a sua vida e para a vida dos seus familiares. Pai querido, só posso abençoar essa pessoa com bênção sem medida, todos que estão reunidos aqui nessa comunhão, e outros que vão assistir depois, posteriormente, esse vídeo que ficará gravado no YouTube da igreja.
Abençoa o pastor Paulo e a sua liderança. Abençoa o pastor Paulo, a sua saúde. Abençoa a sua vida, que ele continue sendo usado pelo Senhor. E nesse momento, Pai, pedimos a iluminação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, nos dê o entendimento da Tua palavra, e quando concluímos aqui esse estudo, temos uma única certeza, que realmente tivemos um encontro especial com a pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade, nós oramos e já agradecemos pela bênção, em nome e por amor a Jesus. Amém. Então, queridos, Bíblia aberta, tá? Jesus no coração. Se você puder ter aí um papel, uma caneta, é interessante para que você possa anotar os textos, anotar algumas ideias que iremos passar aqui. Esse slide aqui sobre o decreto dominical e a marca da besta, eu posso disponibilizar para você depois, sem problema algum. Mando aí no seu zap, a gente dá um jeito, tá bom? Você me procura aí e a gente disponibiliza para você, tá bom? Para introduzir ao nosso estudo, Êxodo 20. Acompanhe comigo aí. Êxodo 20, nós temos aqui os 10 mandamentos. Êxodo 20, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento está no versículo 3, capítulo 20 de Êxodo, verso 3, o primeiro mandamento. Diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, verso 4. Não fará para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, verso 8, 9, 10, 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, diz a palavra. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, no verso 11, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, o que Deus fez? Descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12, 6º mandamento. 5º mandamento, desculpa, verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Depois vem o 6º mandamento, tá? Que é o verso 13. Não matarás. Aí depois, não adulterarás. Não furtarás, é o 8º. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo, 9º mandamento. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem seu boi, nem alguma coisa do teu próximo. Com os 10 mandamentos em mente agora, abra lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Vamos lá. O Apocalipse 13 é o alvo do nosso estudo nessa noite. Último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 13. Vamos lá. Capítulo 13 do livro do Apocalipse. Queridos, o Apocalipse 12, o Apocalipse 13 e o Apocalipse 17 têm visões paralelas, tá? Então, um capítulo complementa o outro. Na minha opinião, se você tiver uma boa concepção do Apocalipse 17, o 13 e o 12 fica muito mais fácil de você entender. Repito o que eu falei aqui semana passada. Quando eu faço semana de oração do Apocalipse, ou evangelismo sobre o Apocalipse aí, eu sempre começo com o Apocalipse 17. Mais difícil. E um bom entendimento dele, você tem mais para entender os outros 2 capítulos de maneira muito clara. O que o Apocalipse 17 ensina para nós, ao você estudá-lo? Você tem ali uma mulher prostituta montada numa besta. Besta é poder ou reino, ou seja, poder político, poderes ou reinos políticos, e mulher é igreja. Então, aqui no capítulo 17, você tem uma união da igreja com o Estado. Poder religioso com poder político. É isso que você aprende ao ler o Apocalipse 17. Tudo bem? O Apocalipse 12, o que ensina ali para nós? Uma batalha. Uma batalha, um grande conflito entre Jesus e Satanás. É isso que você aprende no Apocalipse 12. E o Apocalipse 13, queridos, o pano de fundo do Apocalipse 13 é a quebra da lei de Deus, os 10 mandamentos. E você vai perceber de maneira muito clara que a besta, que é um poder ou reino, ele
pisa na lei de Deus. Ele quebra a lei de Deus. E nós vamos mostrar para vocês agora essa curiosidade interessante. Muito curioso. Então, por exemplo, Apocalipse 13, versículo 4. Que mandamento é quebrado aqui no versículo 4? Olha só, diz o versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Que mandamento é quebrado aqui? O primeiro mandamento. Tá? Devemos adorar somente a Deus. Aí você vai para o versículo 5. Ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. O que é proferir arrogâncias ou blasfêmia? É dizer um falso testemunho. Você tem aqui a quebra do 9º mandamento da lei de Deus. Quando você vai para o versículo 7, olha o que esse poder faz. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Essa peleja ocorreu naqueles 1260 anos de supremacia papal, onde os santos, nessa peleja, morreram, perderam a sua vida. Ou seja, aqui no versículo 7, você tem uma quebra ao 6º mandamento, que é não matarás. No versículo 8, olha o que diz. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Diz que adorá-la-ão a besta. Ou seja, uma quebra ao primeiro mandamento da lei de Deus. Aí você vai aqui para o versículo 12 agora. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E olha só. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Olha aqui, uma quebra, mais uma vez, ao primeiro mandamento. Na verdade, você vai ver no capítulo repetindo essa palavra, adorão, adorá-la-ão, adore a besta, quebra o primeiro mandamento. Lá no versículo 14, olha o que diz o versículo 14, ó. Seduz os que habitam sobre a terra. Seduz como? Através de mentiras, falso testemunho, uma quebra do 9º mandamento. Então diz o verso 14, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça o quê? Uma imagem à besta. Uma alusão aqui ao 2º mandamento. Então, no verso 14, você tem uma quebra ao 9º mandamento e você tem uma quebra ao 2º mandamento. Não é interessante isso? Aí você tem aqui o verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, olha só, a imagem, quebra do 2º mandamento, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quebra 6º mandamento. E aí você tem aqui o verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aqui tem uma quebra ao 4º mandamento. Então, queridos, o pano de fundo do Apocalipse 13 é a quebra à lei de Deus, os 10 mandamentos. E aqui vai algo para você pensar. Se você ouvir alguém falar contra os 10 mandamentos, saiba, não é de Deus. Qualquer pessoa que falar contra os 10 mandamentos, qualquer líder religioso que seja, qualquer pessoa, político, qualquer um que falar contra os 10 mandamentos, não é de Deus. Porque a besta aqui, você percebe que ela pisa nos mandamentos de Deus. Então, o pano de fundo aqui é o quê? Os mandamentos de Deus. Agora, queridos, volta para Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. 17. O versículo 17 vai dizer assim, ó. Irou-se o dragão. Dragão é Satanás, o diabo. Irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher. A mulher é a igreja de Deus. Então, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, os remanescentes. Tá? Qual é a característica desses remanescentes? O texto diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o diabo está irado contra uma igreja. Ele peleja contra os remanescentes dessa igreja. Os remanescentes dessa igreja têm uma característica, ou duas características, né?
guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí você vai perceber que, a partir do capítulo 13, quer dizer, no capítulo 13, mostra o diabo usando poderes, impérios, reinos, para pelejar contra o remanescente. Ou seja, o diabo ele tem uma contenda com Deus, o diabo tem uma contenda contra os 10 mandamentos, e o diabo tem uma contenda contra o remanescente. E no capítulo 13, ao diabo pelejar contra os remanescentes, quem o diabo usa? A besta com 7 cabeças. Vamos ler lá capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Muito bem. Então diz que a besta tinha 7 cabeças. Quando você estuda o Apocalipse 12, o dragão tem 7 cabeças. E no capítulo 17, a besta, semelhante a leopardo, com a mulher montada, também tem 7 cabeças. Essas cabeças, queridos, demonstram impérios que lutaram contra o povo de Deus. E besta, presta atenção, besta, na Bíblia Sagrada, e de maneira especial no Apocalipse, representa impérios usados pelo diabo em oposição a Deus. É isso que representa a besta. A besta ela tem 7 cabeças. O que são as 7 cabeças? São 7 impérios. Quem teve aqui quarta-feira passada e estudou, sabe o que é. Se você quiser estudar o programa 17, vai lá no Facebook da Igreja Adventista do Campo de Fora, e nós temos um estudo lá sobre o Apocalipse 17. Vai lá e assista. Tá? Mas vamos lá. Cada cabeça representa um poder, um império que ao longo do tempo se opôs a Deus, ao povo de Deus, à lei de Deus, e tem uma contenda contra o remanescente. Tá bom? E aí o capítulo 13, versículo 2, olha o que diz. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. Agora, olha essa parte aqui do texto. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem dá autoridade à besta? O dragão. Interessante que o texto diz que o dragão deu para a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando você estuda o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, você vai perceber que Jesus Cristo ele é entronizado lá no céu. Jesus Cristo viveu nessa terra, morreu, ressuscitou, passou aqui 40 dias. Depois de 40 dias, ele sobe ao céu e no céu tem 10 dias de festa. Depois de 10 dias de festa no céu, o Espírito Santo desce à terra no dia de Pentecostes. Quando Jesus é entronizado lá no céu, capítulo 4 e 5 do Apocalipse, Deus o Pai dá a Jesus o seu trono, grande poder e autoridade. E aqui diz que o dragão dá à besta o seu trono, grande poder e autoridade. Ou seja, que você tem aqui uma contrafação do reino. Outro pano de fundo do capítulo 13 do Apocalipse. Uma contrafação do reino. Enquanto Deus deu a Jesus seu trono, poder e autoridade, o diabo dá à besta, repito, seu trono, poder e autoridade. E aí, queridos, no versículo 3, olha o que diz aqui. No versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha o detalhe do texto, irmãos. João, ele olha para a besta, ele está na ilha de Patmos, ele tem a visão, e ele olha a besta. Ele vê a besta, com 7 cabeças. E diz que ele vê uma dessas cabeças como ferida de morte. Uma dessas cabeças como ferida de morte. Essa cabeça, queridos, é a 7ª cabeça que simboliza a Roma papal. Ou seja, a partir do versículo 3 até o versículo 10, João vai se concentrar aqui na besta, na sua fase 7ª cabeça. Nós temos uma cultura, um hábito de falar assim, a besta da água, o sistema papal. A besta da terra, outro poder. Está certo, sem problema algum. Mas a maneira correta de falar da besta da água é assim, a besta da água na sua fase 7ª cabeça. Essa é a maneira correta de se referir
a esse poder. Então, do capítulo 3, do versículo 3, do capítulo 13, até o versículo 10, a besta, na sua fase sétima cabeça, que é o sistema papal, Roma papal. Aí, queridos, diz aqui o texto, olha só, versículo 3, ó, 13, 3. Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte. Você vai perceber no Apocalipse que essa palavra morte ela está espalhada no Apocalipse. Não são muitas. Mas na maioria dessas palavras, na sua maioria, vamos dizer assim, absoluta, essa palavra morte se refere a Jesus. Se refere a Jesus. Então, olha que curioso, ó, quer ver? Marca com o dedo Apocalipse 13 e vamos para Apocalipse 5. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Lembra? Papel, caneta e Bíblia, para você acompanhar o estudo. Capítulo 5 do Apocalipse, verso 6. Olha o que diz. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Essa palavra morto é a mesma palavra de morte aqui do verso 3 do Apocalipse 3. É a mesma palavra, tá? Que é a palavrinha esfazo do grego. Então, aqui no capítulo 5, verso 6, está se referindo a quem? A Jesus. Agora, no verso 9. Verso 9, capítulo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto. A mesma palavrinha. Ó, e aqui está se referindo a quem? A Jesus. Olha o verso 12 agora, verso 12. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, e recebeu poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, você percebe que essas palavrinhas aqui, morto, se refere a Jesus. Ou seja, o versículo 3 do capítulo 13, até faz confusão aqui, né? Capítulo 13, verso 3, nós temos aqui uma contrafação a Jesus. Queridos, o personagem principal do Apocalipse é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem principal do Apocalipse. E o antagonista a Jesus é o diabo. O antagonista a Jesus é o diabo. Então você tem aqui um antagonismo no verso 3, a Jesus. Porque Jesus foi ferido de morte. Ele recebeu uma ferida, mas essa ferida foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo Jesus. Então, queridos, olha que interessante. Verso 3. Uma alusão, uma contrafação a Jesus. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, nós temos aqui uma contrafação a Jesus. Mas não termina aí, não. Olha o verso 4. Capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, que é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aí o verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade, para agir 42 meses, ou seja, aqueles 1.260 anos de supremacia papal. Olha o verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui diz que a besta, na sua fase sétima cabeça, ela blasfema de Deus. Agora, o que é blasfêmia, irmãos? Marca com o dedo aqui, vamos em João 10. O que é blasfêmia? Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Falei para vocês, vamos cavar a Bíblia profundamente, tá bom? João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10 de João, versículo 33. Responderam os judeus,
não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, o que é blasfêmia? É quando o ser humano se coloca no lugar de Deus. Se coloca no lugar de Deus. Agora vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Isso vai ficar arrepiado agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 quanto? Vamos ler aqui, a partir do 1. Capítulo 2, verso 1. De 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, os apóstolos, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O quê? A vinda do Senhor, né? Sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 6. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo está falando de quem aqui? De um poder que se coloca no lugar de Deus. E esse poder é o anticristo. É o anticristo. E aí, quando você vai para o Apocalipse 13, lembra que no versículo 3, capítulo 13, verso 3, você tem aqui uma contrafação a Jesus? Contrafação a Jesus, né? Recebeu a ferida de morte, mas a ferida foi curada. No versículo 5 e 6, esse poder fala contra Deus, fala contra Jesus, se coloca contra Jesus. O que nós podemos identificar aqui, queridos? O anticristo. E quem é o anticristo, queridos? Na Bíblia, o sistema papal, que se opõe a Deus, se coloca no lugar de Deus, quer ser adorado como Deus. Então, o que é o anticristo na Bíblia? Eu falo isso com respeito. Você que está aqui conosco, que professa fé na igreja romana, você não tem culpa, a culpa está na liderança, que não ensina a Bíblia, que na realidade não faz nada para ensinar a Bíblia, que no passado proibiu a Bíblia, mas o anticristo, no Apocalipse, chama-se sistema papal. Então, o sistema papal é o anticristo, se coloca no lugar de Cristo. No caso aqui, a besta da água na sua fase 7ª cabeça. E aí você vai para o versículo 7, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha o verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí o verso 10, olha o que diz o verso 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto, a espada. Isso aqui aconteceu, queridos, em 1798. O sistema papal teve a hegemonia de 1260 anos, de 538 depois de Cristo até 1798. Nesses 1260 anos, o sistema perseguiu, aprisionou, matou muitos fiéis. E lá no verso 10 diz, se alguém leva para cativeiro, ou seja, eles levaram para cativeiro. Se alguém leva para cativeiro vai. O que aconteceu em 1798. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto, a espada. Ou seja, o Papa, na época, foi morto também. Entendeu? Então, queridos, o Apocalipse 13, do versículo 3 ao verso 10, ao versículo 10, está falando da besta na sua fase 7ª cabeça. Agora, a partir do versículo 11, vamos lá.
Versículo 11 agora. Vi outra besta emergir da terra. O que é terra na profecia? Lugar inabitado. E segundo Apocalipse 12, a igreja é perseguida e a terra socorre a igreja. Socorre os fiéis. Aí quando você lê na história, que nação foi que socorreu os fiéis? Os Estados Unidos da América. Então essa besta que emerge da terra é os Estados Unidos da América. Ou seja, irmãos queridos, o Apocalipse 13, ele fala de 8 poderes. 8 poderes. De maneira especial, ele fala da 7ª cabeça e de um 8º poder que vem na sequência. Tá bom? O 8º poder que é os Estados Unidos da América, que aqui simboliza a besta que emerge da terra. A Sorati tem um texto muito, muito importante que ela diz assim, ó, lá no Grande Conflito, tá? Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? Olha só a pergunta. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta, sem dúvidas, para os Estados Unidos da América do Norte. E, como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Então, a besta que emerge da terra, irmãos, é os Estados Unidos da América na profecia bíblica. Agora, vamos ver aqui outros detalhes importantes. Verso 11. Capítulo 13, verso 11. 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, Estados Unidos da América. Possuía 2 chifres. 2 chifres. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa besta que emerge da terra, ela tem 2 chifres. Esses 2 chifres, segundo os estudiosos, simbolizam a forma de governo norte-americana. Esses 2 chifres. Então, com essa forma de governo, ela está baseada no republicanismo e no protestantismo. Explico para vocês. O que é republicanismo? É um governo pautado pela república democrática. Na república democrática, quem governa, amigos? Quem governa, irmãos? O povo. Na república democrática, quem governa é o povo, através dos seus representantes. Quem são os representantes? Os deputados federais, os senadores e o poder executivo, o presidente e o vice. Esses 3 grupos, quem escolhe é o povo. Então, o republicanismo, a república democrática, tem como forma de governo o povo, através dos seus representantes. Tá? Esse republicanismo democrático norte-americano, ele é pautado pela liberdade. Liberdade. Tá? Liberdade. Então, quando o povo saiu lá da Europa, perseguido pelo sistema papal, e acharam um novo mundo para estabelecer ali uma nova sociedade, um novo país, o que eles queriam, irmãos? Eles queriam um Estado que não tivesse rei e queriam uma igreja que não tivesse papa, onde eles pudessem ser livres para escolher os governantes e livres para ter a sua fé. Então, o republicanismo democrático se pauta nisso. Liberdade. Liberdade. Tá bom? Liberdade. Esse é o fundamento principal da Constituição americana. O outro chifre, um chifre, republicanismo. O outro chifre, protestantismo. Protestantismo. E aí você sabe que a religião principal norte-americana é o protestantismo. Tá? Por quê? Porque eles protestavam lá na Europa contra o sistema papal. Então, o protestantismo, ele protesta contra o sistema. Porque o sistema não quer que você leia a Bíblia. O sistema não quer que você tenha liberdade de consciência. O sistema quer oprimir sua consciência. E o sistema quer impor o quê? Os seus dogmas e as suas doutrinas. Então, eles se opuseram a isso. Eles se protestaram contra isso. Então, os 2 chifres da besta que emerge da terra, republicanismo e protestantismo. Tá bom? Agora, interessante, queridos, isso aqui é muito curioso no texto, né? Parece cordeiro, mas fala como dragão. Quando você vê o poder dos Estados Unidos da América, parece uma coisa boa. Parece cristão. Parece um cordeiro.
parece algo de Deus, parece algo de Jesus. Mas o texto diz que, na realidade, fala como dragão. O dragão está por trás, o diabo está por trás do império. Da mesma maneira que ele usou as 7 cabeças ao longo da história, na última cabeça aqui, ou nesse último poder, no caso, também ele está por trás. Aí, queridos, olha o versículo 12, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Presta atenção nisso. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A besta da terra, os Estados Unidos, diz que faz as pessoas adorar a besta do mar. A besta da terra leva as pessoas à besta do mar. Se você for lá para João capítulo 15, verso 26, não precisa ler, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Você vai perceber que o trabalho do Espírito Santo é levar as pessoas a Jesus. Essa é a obra primordial do Espírito Santo. Levar as pessoas a Jesus. Então, você vai notar aqui, na besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, com o seu protestantismo, que nós temos aqui uma contrafação à obra e ao trabalho do Espírito Santo. Enquanto a besta da água na sua 7ª cabeça é uma oposição a Jesus, é o anticristo, a besta da terra é uma oposição à obra e ao trabalho do Espírito Santo. E eu vou provar na Bíblia para vocês aqui, ó. Olha o versículo 13. 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Aí o verso 14 diz, seduz os que habitam a terra por causa dos sinais. Presta atenção. A besta da terra, Estados Unidos, com o seu protestantismo, com o seu mundo evangélico, com o seu mundo pentecostal, com igrejas evangélicas, opera sinais para levar as pessoas a adorar a besta da água. Sinais. Seduz através de sinais. Peço que você marque aí com o dedo Apocalipse 13. E eu quero que você leia comigo Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Atos 2. Atos 2. Abra sua Bíblia. Atos 2. Eu abri a minha aqui, tá? Atos 2. 43. Atos 2, verso 43. Olha o que diz. 2:43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, o Espírito Santo usou os apóstolos de maneira poderosa. E através daqueles sinais e prodígios, as pessoas eram levadas a Cristo. Através dos sinais e prodígios. O Espírito Santo encheu aqueles homens de tal maneira, com poder, que através de sinais e prodígios, esses sinais e prodígios levaram as pessoas a Jesus. Agora, queridos, olha só aqui, capítulo 4 de Atos. 4, verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha aí, sinais, prodígios, tá? Curas, diz aqui o texto, por intermédio de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo usando homens para levar as pessoas a Jesus. Olha o capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração, olha, grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas
para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também grande gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, queridos, no livro de Atos você tem aqui sinais, prodígios e maravilhas, onde o Espírito Santo usou homens para levar as pessoas a Jesus. O que a cabeça da terra faz, irmãos? Volta ao Apocalipse 13. Através do seu protestantismo. O que ela faz? 13:13. Também opera grandes sinais. Irmãos, quando fala que grandes sinais, você vai ver o que vai acontecer no final dos tempos. Grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, quer dizer, o protestantismo operará grandes sinais, para levar as pessoas a adorarem a besta do mar. Não é interessante isso? E quanto ao Apocalipse 13, do versículo 3 ao verso 11, você tem o anticristo, que é anti-Jesus, aqui, diabo, a besta da água, né? Roma papal, o anticristo. Aqui, a besta da terra é o anti-Espírito Santo, vamos dizer assim. Então, nós podemos ver aqui a trindade diabólica. Porque no capítulo 12, verso 17, fala do dragão. Dragão, a besta da água e a besta da terra. Aqui está a trindade satânica. O dragão, Apocalipse 16, verso 13, o espiritismo. A besta da água, sistema papal. E a besta da terra, o protestantismo apostatado. Enquanto o Apocalipse fala da trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no Apocalipse, o capítulo 12 e 13 fala da trindade diabólica. O dragão, o sistema papal e o protestantismo apostatado. Aí diz, queridos, no verso 14, que eles deveriam fazer uma imagem à besta. Uma imagem à besta. No finzinho lá, ó. Faça uma imagem à besta. Então, a besta da terra, presta atenção, a besta da terra, os Estados Unidos, faz uma imagem à besta da água, o sistema papal. Olha o verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha o detalhe no texto. Aqui diz que a besta da terra faz uma imagem à besta da água. Nós temos aqui algumas palavrinhas que se repetem no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando diz que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, e soprou das narinas o fôlego de vida. Repete a palavra imagem e a palavra fôlego. O que é o ser humano? Imagem e semelhança de Deus, ou seja, uma cópia de Deus. O ser humano, irmãos, é uma cópia de Deus. A imagem, semelhança de Deus. O que o protestantismo vai fazer? Uma cópia do sistema papal. A besta da terra, os Estados Unidos, vai fazer uma cópia idêntica do sistema papal. Uma cópia idêntica. O protestantismo na América, com sinais e prodígios, vai fazer uma cópia do papado medieval. Não é isso que diz o verso 15, ó? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que é a imagem da besta, queridos? Mas o que é a imagem da besta? E como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, que é os Estados Unidos. E é uma imagem, a primeira besta, que é o sistema papal. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, ou seja,
o papado. Então, os Estados Unidos vai fazer uma cópia do papado. Agora, eu tenho que estudar características do papado. Vamos lá, algumas características do papado. Primeiro, o papado é uma organização de seres humanos. O papado é uma organização religiosa cristã. O papado é intolerante para com aqueles que discordam dele, nos 1260 anos de sua supremacia. E o papado é uma organização política religiosa. O que é a imagem da besta? Uma cópia disso aqui. Então, o que eu poderia fazer, queridos? Eu poderia tirar papado aqui, poderia colocar protestante, evangélico. Quer ver? É a mesma coisa. Ou seja, os evangélicos são organização de seres humanos. Os evangélicos são organização religiosa cristã. Os evangélicos, um dia, irmãos, serão intolerantes para com aqueles que discordam deles. E um dia, né? E quer dizer, isso já é hoje, né? Os evangélicos também são uma organização política religiosa. Então, queridos, o que é a imagem da besta? O que é a imagem da besta? A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes na América buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. O que a profecia está falando, irmãos? Que um dia os protestantes na América vão buscar auxílio do poder civil. Para quê? Para impor as suas doutrinas ao povo. Então, a imagem da besta é o protestantismo, que é uma cópia idêntica do papado medieval. Então, se alguém perguntar para você assim, ó, o que é a imagem da besta? De maneira simples, a resposta é o protestantismo apostatado na América, apoiado por poderes civis, tá bom? Ou seja, pelos legisladores, pelo poder executivo, pelos parlamentares e assim por diante. Bom? Aí diz que essa besta, essa imagem da besta, o que ela faz? O que essa imagem faz? Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Olha agora. Como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quem não fizer parte desse protestantismo apostatado vai morrer. Vai morrer. Está falando aqui no texto. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem. O texto diz, queridos, que vão impor uma marca. Quando você estuda Apocalipse capítulo 7, e quem sabe um dia possamos estudar aqui os 144 do Apocalipse, você vai perceber que o povo de Deus tem uma marca. Tem uma marca. Se aqui no capítulo 13 é uma alusão, uma quebra aos 10 mandamentos, essa marca tem a ver com os 10 mandamentos. E você sabe que a marca do povo de Deus, seguindo Ezequiel capítulo 20 e 20, verso 12, e Apocalipse capítulo 7, a marca do povo de Deus é a santificação do sábado. É a santificação do sábado. Se aqui é o poder que se opõe, essa marca aqui é o quê? É um chip? O que você acha? É um chip? Claro que não. É a máscara. Sabe essa máscara que o pessoal usa, que nós estamos usando aí? Já vi pessoas falar que essa marca é o 666, a marca da besta. Eu já vi falar que o álcool em gel é a marca da besta. Mas a marca da besta não é a máscara, não é álcool gel, não é chip, não é nada disso. O que é a marca da besta? É a imposição de um dia de guarda. Se o selo de Deus é o sábado, o selo da besta é o quê? É o domingo. Então, a marca da Deus que é imposta sobre as pessoas é o quê? É o domingo como dia de guarda.
E aí, Grace, tem um texto aqui que eu pulei aqui, deixa eu voltar aqui, ó, só para você ver como é que o negócio é sério. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, presta atenção, irmãos, dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, doutrina que são comuns, de maneira especial, o domingo como dia de guarda, tá bom? Mortalidade da alma, tá bom? Dom de língua, são doutrinas comuns entre eles, tá? Mas de maneira especial, o domingo como dia de guarda, tá? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que são comuns, influenciar o Estado para que imponha seus decretos e lhe apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado a imagem da hierarquia romana. E a aplicação de penas civis aos dissidentes será resultado inevitável. Como é que era o papado medieval, queridos? Eles usavam o poder político como braço para impor suas doutrinas. O que os Estados Unidos da América vai fazer, irmãos? Os protestantes na América, olha que curioso, irmãos, os protestantes na América vão impor pelos poderes civis para que imponham o quê? Os seus dogmas, as suas doutrinas, de maneira especial o decreto dominical. Queridos, olha que coisa interessante. O decreto dominical é coisa de protestante. Já pensou nisso? O decreto dominical é coisa de crente, de protestante. E a gente pensa que o decreto dominical é coisa de católico. O Apocalipse mostra que é a imagem da besta. O protestantismo apostatado. Irmãos, Espírito de Profecia, Eventos Finais, página 128. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo, qual é o princípio mesmo? Liberdade. Você é livre. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará mão ao papado. Quando nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, e exercer poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de uma ruína nacional. Não é interessante, irmãos? Quando a nossa nação, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas. E aqui está uma coisa muito importante, irmãos, que a gente precisa deixar muito claro aqui nesse estudo. Como é que se forma uma lei numa república democrática? Como é que se forma uma lei? Como é que se forma uma lei? A lei primeiro vai para a Câmara dos Deputados. E ali na Câmara dos Deputados é feito o texto. Na realidade, tem uma comissão um pouco menor que vai elaborar o texto. Com o texto pronto, ele vai para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, maioria mais um votou, a lei é aprovada. Aprovou a lei na Câmara dos Deputados, ela vai para onde? Vai para o Senado Federal. No Senado Federal, o texto será analisado de novo. Aí vai fazer o quê? Vai se votar a lei. Maioria mais um votou, aí a lei está votada no Senado. Foi votada na Câmara dos Deputados, foi votada no Senado Federal, a lei vai para onde? Para que o presidente possa sancionar. Então, como é que nasce uma lei? Como é que nasce a lei dominical, queridos? Vou mostrar para vocês aqui outros textos aqui de arrepiar. Os que se empenham para conseguir uma emenda à Constituição, para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreende qual vai ser o resultado. Olha, irmãos, uma crise está iminente. As pessoas não imaginam. Os protestantes vão se unir para pedir leis e eles mal imaginam que vai ter o quê? Uma crise terrível. Agora, irmãos, qual que é o motivo para ter a lei dominical? Qual que é o motivo? Presta atenção. Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que o façam. Olha só o que ele quer que as pessoas pensam. Que as calamidades que enchem a terra... Aí você coloca calamidades aí. Coronavírus está no meio? Coronavírus, terremoto, tufão.
que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Qual é o motivo para ter lei dominical, irmãos? As calamidades. Por que está acontecendo as calamidades? Deus está irado com as pessoas. Deus está irado com a humanidade. E por Deus estar irado com a humanidade, Deus está mandando coronavírus, tufão, não sei o quê. O que precisamos fazer, irmãos? Temos que voltarmos para Deus. Guardar o domingo. Guardar o primeiro dia da semana. Quando nós fizermos isso, vamos aplacar a lei de Deus. Então, para ter a lei dominical, tem um motivo. As calamidades que enchem a terra. Mas olha só que interessante aqui, continuando o texto. Ó. Esta classe apresenta a alegação de que, aqui está falando dos protestantes, tá? São os protestantes que pedem a lei. Esta classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra, corrupção política, a imoralidade do ser humano, a violência. Qual o problema disso? É atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical. E que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Então, irmãos, qual que é o motivo para ter leis? As calamidades no mundo e a imoralidade do ser humano, a corrupção do ser humano. Aí os protestantes se unem para pedir leis dominicais àqueles que fazem as leis. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na América do Norte, governantes e legisladores, olha só, a fim de conseguir o favor do público, cederão, irmãos, ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. O povo vai pedir a lei, irmãos. Os protestantes vão pedir a lei. E diz que os legisladores vão ceder ao povo. Irmãos, nesse momento, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos com 1 hora de estudo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Nesse momento, irmãos, a verdade do sábado vai ser alastrada no mundo inteiro. Por quê? Porque nós veremos na televisão os protestantes se reunindo para pedir a lei dominical. E a lei dominical ela vai para os parlamentos. E no parlamento as leis dominicais serão votadas. E os legisladores, alguns vão ser contra e outros a favores. Uns vão falar, não, nós não podemos tirar a liberdade das pessoas. As pessoas são livres para ter sua religião, para ter o seu credo. Uns farão assim. Outros vão falar o seguinte, não, mas as calamidades é por causa disso. As calamidades que estão acontecendo é porque nós estamos transgredindo o domingo, como dia de guarda. Nesse momento, irmãos, eu creio comigo que vai acontecer de maneira mais assim, incisiva, o alto clamor. E a verdade do sábado vai ser alastrada ao mundo. E todas as pessoas poderão tomar uma decisão entre guardar o sábado bíblico, né, ou o sábado falso, né, do sistema papal. Pastor, temos 1 hora de estudo. Os irmãos aguentam mais alguns minutinhos aí? Podemos prosseguir? Para a gente concluir o assunto? Podemos? Então eu vou continuar, tá? Mais uns minutinhos para a gente concluir aqui o assunto, tá? Vamos lá. Irmãos, quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada da Igreja e do Estado. Então, irmãos, a besta da terra fará uma cópia do papado medieval. E a besta da terra vai impor uma lei, onde aqueles que não obedecer a essa lei serão processados, perseguidos, aprisionados e alguns serão mortos. É isso que a profecia ensina, irmãos.
de maneira muito clara. Então, com isso, irmãos, até aqui nós podemos tirar alguns mitos da nossa cabeça. Primeiro, existe um mito aí, que eu já ouvi falar disso, ó. Qual é o mito? O Papa, ele vai lá no parlamento americano, ou ele vai lá se encontrar com o presidente americano, e na gaveta do presidente está lá o decreto dominical. Aí o Papa e o presidente vão assinar o decreto dominical, aí terá a lei dominical. Isso é um mito. Isso é um mito. Por que é um mito? Como é que se forma uma lei numa república democrática? Repito o que eu falei aqui. Os protestantes pedem a lei, os parlamentares, para ganhar o favor do povo, fazem essa lei. Mas para essa lei ser aprovada, tem que passar numa sabatina ali na Câmara dos Deputados, no parlamento. Depois que a maioria aprova, vai para o Senado. A maioria aprovou, aí o presidente americano é que assina. O Papa, ele não tem autoridade para assinar uma lei americana. Isso não existe, irmãos. Tá bom? Outro detalhe, irmãos. As pessoas ficam angustiadas, temerosas. O Papa, por exemplo, publica lá no seu Twitter: irmãos, precisamos reformar a guarda do domingo. Aí o pessoal fica apavorado. Irmãos, é isso mesmo. Ele vai falar para guardar o sábado? Ele vai falar para guardar o domingo. Mas o que ele fala tem relevância aqui? Nenhuma. Por quê? Porque a lei ela é feita pelos Estados Unidos da América. A imagem da besta, a besta de 2 chifres, a besta que emerge da terra. Ela que impõe a lei. Então, irmãos, onde é que tem que estar os nossos olhos na profecia bíblica? É em tudo que acontece nos Estados Unidos. Quando a gente fala de calamidades, catástrofe, imoralidade, irmãos, você acha que os Estados Unidos está preocupado com o terremoto que tem no Chile? Você acha que os Estados Unidos está preocupado com o terremoto que tem no Haiti? Quando é que eles vão pedir dominicais? Quando acontecer alguma coisa em território americano. Quando acontecer algo grave no território americano, aí você pode ter certeza, irmãos, pode vir o decreto dominical. O coronavírus lá matando muita gente, pode ser algo para ter lei dominical? Claro que pode ser. Entendeu? Então, irmãos, algumas coisas aí, entendeu? Que a gente tem um pensamento um pouco errado, tá bom? O decreto dominical, irmãos, é coisa de protestante. Basta você ler o livro Grande Conflito, tá bom? Então, irmãos, pela profecia bíblica, nós podemos perceber que os Estados Unidos é que vai cumprir aí o decreto dominical, vai impor uma marca nas pessoas, as pessoas serão perseguidas. É claro que os católicos irão junto com isso? Claro. Os espíritas? Claro. Então vai ser vários grupos religiosos perseguindo os fiéis à Bíblia. Mas quem lidera isso é os Estados Unidos. Pela profecia bíblica, e basta você ler o livro Grande Conflito. Agora, irmãos, os Estados Unidos têm poder para isso? Para impor uma lei? Olha só, irmãos. A gente está terminando o estudo, tá? Fica firme aí, queridos. Amanhã é feriado mesmo, né? Irmãos, dos 500 maiores grupos empresariais. Ó, esse estudo aqui é do pastor Vanderlei Dornelles, tirado do livro O Último Império e Mitologia do Império, tá? Os dados é dele. Um pastor especialista nos Estados Unidos aí e na profecia. Irmãos, dos 500 maiores grupos empresariais mundiais do mundo inteiro, 244 são americanos. Das 500 maiores empresas do mundo, 244 são de americanos, ou seja, quase a metade das empresas. O que isso mostra para nós, irmãos? Onde é que está o dinheiro? Nos Estados Unidos. Qual é a nação que tem mais dinheiro no mundo? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tem dinheiro. Irmãos, os 200 celebridades ou pessoas mais ricas do mundo, ó, 61 nos Estados Unidos. 61 nos Estados Unidos. 40 na Europa. 20 na Rússia. No Brasil tem 12. Eu ouvi falar que desses 12, tem um ali no Parque Novo Santo Amaro, hein? Quem será que é? Na Índia, 10. Na China, olha na China, quantos? 6. Nós, das 200 pessoas mais ricas do mundo, com fortuna acima de 6 bilhões, nos Estados Unidos tem 61. E na China tem 6. Irmãos, a China nem se compara à riqueza americana. Não tem comparação, tá bom? Olha essa aqui, ó, as maiores economias nesse dado aqui, ó, 2011, 2014, ó.
Estados Unidos, 2014, 17 trilhões em fortuna. E, em segundo lugar, China, com 10 trilhões. Você pensa assim, puxa, 10 trilhões para 17 trilhões não é tão longe, né? Só que qual é a população americana? Quantos comem desses 17 trilhões aqui? 350 milhões de habitantes, né? Quantos comem desses 10 trilhões aqui? 1 bilhão e 600 mil. Para que a China ultrapasse os Estados Unidos, ela precisa ter um PIB aí de aproximadamente 50 trilhões. 50 trilhões. Isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque a Terra não tem recursos. O planeta Terra não tem recursos para que a China tenha uma riqueza de 50 trilhões. Ou seja, onde é que está o dinheiro? Nos Estados Unidos da América. E sua força militar, irmãos? Depois do 11 de setembro, cresceu e muito, dramaticamente, o seu investimento em armamento, né, inteligência militar e assim por diante. Os Estados Unidos investiram 711 bilhões na segurança. Se você somar as outras 8 nações seguintes, não dá o que um país sozinho investiu. Irmãos, existe algum exército no mundo que pode ir contra os Estados Unidos? Não existe nenhum exército no mundo que pode ser comparado ao exército americano. Se uma nação não apoiar o decreto dominical, os Estados Unidos pode ir lá invadir de maneira fácil e simples. Se os Estados Unidos não invadir, ele vai boicotar essa nação. Todas as nações serão obrigadas a ter o decreto dominical. Todas. Isso está na profecia bíblica, tá? E das universidades, irmãos? Das 100 maiores universidades do mundo, 54 são americanas, mais da metade. Olha esse outro gráfico aqui, ó. Onde estão as melhores universidades? Onde estão as melhores universidades? Ó, os Estados Unidos tem 75. De todas as melhores do mundo, só na América nós temos 75 universidades aí, ó. Aí, em primeiro lugar, na Califórnia, tá? O Brasil tem uma, que é a USP, né? E a China tem quantas? Vamos ver aqui a China. 3. A Europa. Vamos ver aqui a Europa, quer ver? 32 na Europa. Irmãos, se as maiores universidades estão nos Estados Unidos, o que isso mostra para nós? Lá tem o quê? Tecnologia, patente, descobertas. Todas as descobertas que tiveram nos últimos anos, irmãos, e bota ano nisso, são todas nos Estados Unidos. Eu vi uma reportagem um dia atrás, uns anos atrás, no Fantástico, uma menina aqui no Brasil teve uma doença raríssima. E não existia remédio para ela. Lá nos Estados Unidos tinha um remédio. Sabe como é que os pesquisadores fizeram o remédio? Eles fizeram um remédio onde esse remédio entra dentro da célula e conserta a célula. É algo, irmãos, assim, ó, fora da concepção, impressionante. Toma o remédio e fica curado. Então, irmãos, de tecnologia, de patente, descobertas científicas, nenhuma nação no mundo pode competir com os Estados Unidos. Então, irmãos, os Estados Unidos têm supremacia social na ONU, país mais importante da ONU, supremacia econômica, FMI, e supremacia militar, OTAN. Tá? Além disso, irmãos, os Estados Unidos têm o quê? Hegemonia cultural em Hollywood. Em Hollywood. Não sei se você sabe, pensa nos 100 filmes que você assistiu na sua vida aí, na sua vida. 99,9 é de Hollywood. Isso não só na sua vida individual, mas do brasileiro, do mundo inteiro. Pega os filmes que todos os chineses assistiram. 99% é de Hollywood. Com o cinema, o que o americano faz? Ele mostra para o mundo a sua cultura. Ele mostra a sua cultura. Você sabe, irmão, irmã, que a televisão ela educa mais que os pais, que a família e que a igreja. Uma pergunta aqui para você raciocinar. Nessa quarentena, quantas séries você assistiu? Quantos filmes você assistiu? E quantas vezes você leu a Bíblia? O que vai influenciar a sua maneira de viver e pensar? Os filmes, a televisão. Irmãos, pode ter certeza que os Estados Unidos vão fazer um belo de um filme falando do decreto dominical. Esse filme vai ganhar Oscar, vai ganhar prêmios, vai ser espalhado pelo mundo e vai estar o quê?
manipulando as pessoas para que sigam o exemplo americano. Através do quê? Dos filmes, dos seriados. Hegemonia cultural. Olha o que de profecia diz, irmãos. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Posto que ela seja líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo. Olha o que o texto diz, irmãos. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Irmãos, se o decreto dominical acontecer nos Estados Unidos essas semanas, mês que vem, primeiro país a apoiar, chama-se Brasil. Porque o Brasil anda alinhado com os Estados Unidos. Tá? Vamos lá. Então, irmãos, os Estados Unidos eles têm poder econômico, poder cultural. Agora, o que os americanos pensam de si mesmo? O que eles pensam deles? O que o americano pensa deles mesmo? Vamos lá. Isso aqui é um teólogo, filósofo americano, tá? Reynolds. O que ele fala? A história conferiu aos Estados Unidos a grande responsabilidade de defender os preciosos valores da civilização ocidental. Olha aí. A história conferiu aos Estados Unidos a grande responsabilidade de defender os preciosos valores da civilização ocidental. Essa mulher aqui, Madeleine, ela foi secretária de defesa do governo Bill Clinton. Quando o Bill Clinton cometeu um adultério, lembra? Ele ia ser impeachado, ia decretar o impeachment dele. O que o Bill Clinton fez? Bombardeou umas cidades no Oriente Médio. Toda vez que os Estados Unidos faz uma guerra, o presidente ganha um favor americano. Aí o que ela disse? Se nós temos de usar a força, é porque somos a América. Somos a nação indispensável. Nós temos estatura, nós enxergamos mais longe em direção ao futuro. Então, qualquer coisa que eles fazem por quê? Porque eles são a América. Eles são a América. A nação indispensável para o mundo. Segundo discurso de posse do segundo mandato de Barack Obama. Olha o que ele falou. O que nos faz norte-americanos é a nossa fidelidade a uma declaração proferida há mais de 2 séculos. Qual a declaração? Dos pais peregrinos, lá no passado. Todos os homens são iguais. Eles são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. A história nos diz que, embora essas verdades sejam autoexplicativas, Barack Obama falando no seu discurso, elas nunca se realizarão por si mesmas. Não. Que, embora a liberdade seja um dom de Deus, olha só, ela deve ser garantida por seu povo aqui na Terra. Quem é o povo de Deus aqui na Terra, irmãos? Os Estados Unidos da América. Eles são o povo de Deus aqui na Terra e eles têm uma missão aqui na Terra. Continuando o discurso, precisamos manter a nossa vitalidade econômica e nosso tesouro nacional. É assim que vamos preservar nosso planeta que foi entregue aos nossos cuidados por Deus. Isso é o que vai dar sentido às crenças declaradas por nossos fundadores. Então, irmãos, Deus tem um povo aqui na Terra. E esse povo chama-se Estados Unidos da América. Por isso, irmãos, que qualquer nação que faça guerra com os Estados Unidos, como é que eles são chamados? De anticristo. E aí a guerra está no quê? Uma guerra santa. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus, diz os americanos. Qualquer nação que é contra nós, é contra quem? É contra Deus. E aí está no quê? Uma guerra? Uma guerra santa. Continuando o discurso. Os Estados Unidos são a nação mais poderosa da Terra. Nós temos mais gastos militares do que as 8 nações seguintes somadas. Todas as nossas tropas são a melhor força de combate da história do mundo. Olha, irmãos, nenhuma nação ousa nos atacar ou aos nossos aliados, porque sabe que isso seria o caminho para a ruína. Isso aqui é mais pura verdade, irmãos. Lembra no passado da Coreia do Norte? Aquela briga que teve? Aí o Trump foi lá e, bem dizer, fizeram as pazes, né?
Irmão, você acha que a Coreia do Norte pode os Estados Unidos? Nenhuma nação na Terra pode contra os Estados Unidos. Pais fundadores, século XVIII, ó. Os Estados Unidos são a Nova Jerusalém, designados pela providência a ser o lugar de onde irradie para o mundo, de forma pacífica, a liberdade, a felicidade e a glória. Sabe a Nova Jerusalém do Apocalipse 22, irmãos? Ela já existe. E ela está aqui. E chama-se Estados Unidos da América, segundo eles. Por isso que você vê esse pronome, né, novo, né? Nova York, Nova Inglaterra, novo isso, novo aquilo. Por quê? Porque Jerusalém é a nova... Desculpa, Estados Unidos é a nova Jerusalém. Então, irmãos, a besta da terra, os Estados Unidos, com o seu protestantismo, fará uma imagem perfeita, idêntica do papado medieval. Uma imagem perfeita. E vai impor os seus dogmas e as suas doutrinas às pessoas. Para concluir o estudo, irmãos, presta atenção agora. Fazia mais de 60 anos que os Estados Unidos não tinham tanta chuva. E o preço que o país paga em vidas humanas ainda não está fechado. Até agora, fala-se em 30 mortes, mas os serviços de emergência ainda estão chegando a locais mais isolados pelas águas. Hoje, a tempestade tropical Harvey voltou a atingir o continente e provocou mais estragos no Texas e na Louisiana. É como se o sítio agora estivesse dentro do mar. E foi tudo da madrugada de ontem para hoje. Essa mulher disse que às 5 da tarde de ontem, a água estava a 3 metros de... Tempestade tropical Harvey. Olha aí. Tempestade tropical Harvey. Isso aqui é uma avenida, irmãos, na Flórida. Uma avenida. O mar encheu de água, ó. Olha aí. Irmãos, por que vai vir um decreto? Por causa das calamidades que enchem a terra. Do Brasil, nos Estados Unidos. Quando acontecer calamidades lá terríveis, terremotos terríveis, ou a imoralidade das pessoas terríveis, aí os protestantes vão pedir leis dominicais. Vão pedir para quem? Para os legisladores, para o poder político. Os protestantes na América vão pedir leis políticas, leis para impor o domingo como dia de guarda. Vamos ver se o seu inglês está bom. Trump, presta atenção, ó. Trump declara domingo o dia de oração pelas vítimas do Harvey. Então, ele fez um decreto, um dia de oração. Que dia? O domingo. Quem estava com ele nesse decreto? Vários pastores evangélicos. Vários senadores, parlamentares, né, deputados, enfim, e pastores evangélicos. E aí o Trump fez uma lei para o dia de oração no domingo. Está em espanhol, vou ler aqui para vocês, mais ou menos, ó. Familiares perdidos, aqueles que estão sofrendo essa grande crise. Detrás de mim tem gente de fé, muito respeitados, especialmente em suas comunidades, são muito respeitados, sim, amados. Líderes evangélicos e cristãos, muita gente de fé. Quero agradecer por estar aqui, porque vamos firmar um dia de oração, e será o domingo. O domingo. Aí ele assina a lei, com a caneta. Parece que essa caneta não é usada mais, é guardada. Olha lá, o decreto. Não é decreto dominical, tá? Para o dia de oração no domingo. Aí, ó, os pastores evangélicos. Esse aqui é um pastor evangélico. Ó, o pastor, ó. O pastor. Senhor presidente, é um momento de nos unirmos como americanos. Todos nos inclinamos ante Deus Todo-Poderoso. Pedimos sua graça e misericórdia por aqueles afetados.
E agradecemos ao presidente, à sua equipe, pelos recursos, o governo, ajuda aos afetados. Agradecemos, tal, reconhecendo o final, tal. Olha aí. Pastor. Olha lá. Pastor, faz uma oração. Aí o pastor ora e os pastores colocam a mão no Trump, ó. Olha aí. Poder político e poder religioso. Tá vendo? Desde que a profecia diz, aqui é a imagem da besta, irmãos. Claro que a imagem da besta dá com a lei dominical, né? Quando for invalidada a lei de Deus, irmãos, e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor do seu povo. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingindo. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido. Mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, olha aí, quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia. E nos livros do céu está escrito apostasia nacional. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo de Deus agir. Irmãos, qual é o marco profético para nós, como foi para Jerusalém, no passado lá, no cerco de Jerusalém? Que Jesus diz, quando veres Jerusalém sitiada, sabei, né, que será destruída. O nosso marco profético, queridos, é o decreto dominical. Agora, olha que texto interessante, irmãos. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Irmãos, a porta da graça está fechada hoje, sim ou não? Não. Quando começar o decreto dominical, a porta da graça ainda estará aberta. Então, irmãos, as pessoas dizem assim, coronavírus, isso, aquilo, a porta da graça fechou, será que tem chance de salvação? Tem chance. Tem chance. Só que a porta da graça não se fechou ainda. Quando tiver o decreto dominical, passou um pouquinho, aí a porta da graça fecha. Então, irmãos, todos nós temos chance de salvação, todos nós e nossos familiares. Então, a porta da graça não se fechou. Porém, a vida nossa é incerta. Mas nós estamos vivos aqui hoje e amanhã podemos não estar mais vivos. Sendo assim, irmãos, qual é o momento de entregar a vida a Jesus? Hoje. Se hoje você ouve a voz de Deus, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Irmãos, 5 poderes passaram na época de João. Na época de João, qual cabeça reinava? Roma imperial. Crucificou a Cristo, matou os apóstolos, destruiu Jerusalém. Depois veio a 7ª cabeça, Roma papal. Perseguiu, aprisionou e matou os fiéis, além de proibir a Bíblia, queimar e adulterar durante os 1260 anos de supremacia papal. O que vai acontecer agora, irmãos? Estados Unidos é o próximo poder, a próxima cabeça atuante. Os Estados Unidos vai fazer o quê? Um decreto dominical. Irmãos, no Apocalipse 17, lá no versículo 14, diz assim, pelejarão eles contra o Cordeiro. Mas diz assim, ó, mas o Cordeiro os vencerá. Está escrito aqui no Apocalipse, vencerão também os chamados e eleitos, aqueles que estão com o Cordeiro. Nós somos o remanescente, irmãos, da profecia bíblica. O diabo ele tem uma contenda contra Deus, contra a lei de Deus
e quanto remanescente. Infelizmente, ao longo da história, nos usou o quê? Poderes, reinos. E no final dos tempos, vai usar um poder que parece o cordeiro. Parece o cordeiro, mas é o diabo. Só vai estar de pé, irmãos, aquele que permanecer em Cristo. Não foi isso que o mestre disse? Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Não é isso que ele falou? Ele falou da mesma maneira que o ramo tem que estar conectado ao tronco, à videira, ao ramo, assim somos nós. Só há vitória, irmãos, para quem está em Cristo, em Jesus. Irmãos queridos, nós vamos cantar uma música, eu vou fazer uma oração, vou soltar daqui, tá, Eurico? Depois que acabar a música, eu vou abrir para perguntas e eu vou pedir para o Eurico já desligar o YouTube, porque pode ser que tenha perguntas aqui cabulosas e a gente pode tirar as dúvidas aqui, tá bom? Vamos cantar a música? Vencendo, vem Jesus. Cante essa música, mas cante com coração. Com coração. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Aleluia. e por fim se chama aos crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retiro, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Parece aqui, filha. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Levanta a cabeça. Levanta que só cativeiro. Vencendo em Jesus. E por fim, entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Quarta-feira que vem, nesse mesmo canal no YouTube e aqui no Zoom, você tem um encontro marcado aqui com a Igreja do Parque Novo Santo Amaro. Comunhão, estudo da Bíblia, oração. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos. Tem mais comunhão com Deus, mais comunhão com Jesus. Está presente nas programações da igreja. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para crescermos espiritualmente. Que Deus abençoe a todos. Vou fazer oração e depois vou abrir para perguntas aqui, para conversarmos um pouco mais. E os amigos do YouTube, Deus abençoe vocês também. Vamos orar? Pai querido e santo, obrigado porque mais uma vez a tua santa e boa palavra, ela tocou o nosso coração. Pai querido, queremos pedir o batismo do Espírito Santo. Nos dê poder, Senhor, para vivermos o Evangelho. E nos dê poder, Senhor, para pregarmos o Evangelho do Reino com poder nesse mundo. Sabemos que o grande marco na profecia bíblica é a pregação do Evangelho. O Senhor disse, quando aqui esteve,
Esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. E aí virá o fim. Esse é o marco. Para isso, Pai, queremos receber poder dos céus. Sabemos, Senhor, pela profecia bíblica, o que nos espera é um grande tsunami. Uma oposição contra o Senhor, contra a tua palavra, contra os mandamentos, contra o remanescente, uma oposição da qual nunca aconteceu na história da Terra. Nós queremos estar em Cristo, firmes e fortalecidos. Por isso, nos abençoe, Pai. Nos dê uma boa noite de sono, amanhã um despertar feliz e nos traga para a próxima reunião. É o que nós te pedimos e já agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.